E aí, pessoal, voltamos para mais uma aula. E agora uma aula, assim como a outra, diferente. Uma aula experimental. Viu que interessante? Nada melhor do que ver na teoria é ver na prática também, certo? Na semana passada a gente iniciou a falar sobre as propriedades da membrana plasmática. E aí eu falei para vocês o seguinte, que essa membrana plasmática é formada por uma bicamada lipídica do tipo fosfolipídio, que esse lipídio, essa substância oleaginosa, gordurosa, que também é formado por proteínas que estão ou na membrana toda ou em uma parte delas, certo? E também por glicídios, que são carboidratos, que estão na parte externa da membrana plasmática fazendo a sinalização. E a partir daí a gente viu o seguinte, que por essas estruturas diferenciadas da membrana plasmática são feitos transporte celular. Sim, transporte de dentro para fora e de fora para dentro. Nós vimos dois tipos de transporte. O transporte passivo, que não tem gasto de energia, porque do mais para o menos, a favor do gradiente de concentração. O transporte ativo, que tem gasto energético, porque vai do menos para o mais, contra o gradiente de concentração. E aí, a partir disso, a gente viu que o transporte passivo existem três: osmose, difusão simples, difusão facilitada. Qual a diferença? Osmose, apenas passagem de líquido, certo? Pela bicamada lipídica. Difusão simples, passagem de gases, de substâncias um pouco maiores, também pela bicamada lipídica. Difusão facilitada, substâncias sólidas e maiores, bem maiores, porque aí vão passar pelas proteínas transportadoras, que estão em toda a membrana plasmática, correto? No transporte ativo, um dos exemplos que a gente viu foi a bomba de sódio e potássio. E por que a professora está falando isso antes de iniciar o experimento? Certo? Porque a gente tem que relembrar a história para a gente poder então entender o que eu vou fazer aqui. Dentro da osmose, um transporte passivo, eu tenho três soluções. Eu tenho a solução que a gente chama de hipertônica, hipotônica, isotônica, certo? Por isso que eu precisava relembrar, porque um conteúdo puxa o outro. E aí, primeira coisa que eu tenho que definir, o que é uma solução? É formado por um soluto e um solvente. O que é isso? Soluto, por exemplo, açúcar, tá? Solvente, vou colocar aqui, por exemplo, água. Quando eu misturo o meu soluto com o meu solvente, eu tenho uma solução. Primeiro passo. Soluto é aquilo que vai ser dissolvido. Sal, açúcar, pozinho do que suco também. E solvente é aquilo que vai dissolver. O nosso solvente universal é a água, H2O, certo? Pois bem, a partir daí a gente vai ver a solução hiper, hipo e iso. Então, o que eu tenho que relembrar? Quando eu digo que uma pessoa está com hipotermia, está com muito frio, não é isso? Por quê? Porque ela está com a temperatura muito baixa, certo? Então, as três soluções que a gente vai ver aqui, a quantidade de soluto, gente, é que vai determinar se uma solução é hiper, hipo ou iso, certo? Então, vamos nós. Vou fazer uma solução hipertônica, muito. Então, eu vou colocar a água aqui, tá? Ó, aguinha. E eu vou utilizar açúcar. Então, a água é o meu solvente e açúcar é o meu soluto. Então, eu vou colocar aqui, ó. Colocar aqui. Certo? Vamos? Então, aqui eu tenho uma solução de açúcar com água.
Então, ó, vou colocar aqui, ó, pra mexer. O que que vai acontecer, gente? Percebam que eu tenho o quê? Muito açúcar para pouca água. Dissolveu tudo? Não. Por quê? É uma solução hipertônica, ou seja, muito soluto e pouco solvente, tá? Agora, uma solução hipotônica. Vou colocar água, tá? Peraí, vou usar mais aqui. E aí, vou também colocar o meu açúcar, tá? E aí, se a gente fizer isso daqui, vou mexer para dissolver, né? Olha o que eu tenho aqui, certo? Então eu tenho uma solução que hipotônica. Por quê? Pouco soluto e muito solvente. Então, hipertônica e hipotônica. E o que seria uma solução isotônica? Ó, se eu estiver comparando aqui, pegar os dois. Uma solução isotônica é o que teria a mesma quantidade igual de soluto e de solvente. Então, se eu pegar aqui, ó, eu usar meia colher de açúcar aqui, eu vou usar meia colher de açúcar aqui. Então, eu vou ter uma solução igual, isotônica, certo? Então, vamos voltar aqui para relembrar, hein? Para concluir nosso pensamento. Soluções são formadas por soluto e por solvente. O soluto é aquilo que dissolve, o solvente é o que vai dissolver a substância, né? Que é o soluto, que vai ser dissolvido, tá? Que às vezes quando a gente fala assim, soa errado, soa contrário, mas não é isso. Soluto é aquilo que vai ser dissolvido e solvente é aquilo que vai dissolver. Aqui eu tenho uma solução hipertônica, porque eu tenho muito soluto e pouco solvente. Aqui eu tenho uma solução hipotônica, porque eu tenho pouco soluto e muito solvente. E aqui eu tenho uma solução isotônica, porque eu tenho a mesma quantidade de soluto e a mesma quantidade de solvente, certo? Tá bom. Sendo assim definido, trago uma outra prática para vocês. Essa prática aqui, ó. Oi, professor, o que é isso daqui? Isso daqui é um ovo, tá? Um ovo normal, um ovo de peru que eu apanhei aqui em casa, que era o que tinha, tá? E eu coloquei na solução de vinagre. O que é o vinagre? O vinagre é uma solução de ácido acético, é uma solução ácida. E as cascas do ovo, elas são formadas por carbonato de cálcio, correto? E esse carbonato de cálcio, na presença da substância ácida, ele é capaz de ser destruído, podemos dizer assim, que através dos poros, esse ácido vai entrando e essa casca vai se desmanchando, certo? E só vai ficar uma fina película. Então, vou apanhar, vou tirar o ovo, ele tá desde ontem imerso na solução. Então, ó, vou colocar aqui, tá vendo? Ele tá branquinho, tá vendo essas sujeirinhas? São as cascas, certo? Então, vou apanhar aqui com muito cuidado, porque aí a casca, o que aconteceu? Vou desmanchar aqui na fita. A casca, ela se desfez, tá? A casca se desfez. Então, olha como o ovo ficou. Tá vendo? Ó, aqui ainda tem casca aqui, ó. Ó, quando eu passo a mão, o que acontece, ó? Vai desmanchando. Tá vendo, ó? E ela tá molinha, ó. Ó, aqui meu dedo aqui, ó. Ó, tá vendo que ela tá maleável? Então, ó, aqui, ó.
tá? Ela tá flexível, podemos dizer assim. E aí, o que acontece aqui? O que eu quero mostrar pra vocês nisso daqui, gente? Eu quero mostrar, primeiro, que o ácido ele vai destruir esse carbonato de cálcio, tá? Ele vai destruir assim. E o que acontece? Agora, como o ovo está aqui, eu posso ter o processo de osmose. O que aconteceu? Ele aumentou de tamanho, do tamanho que eu havia colocado. Por quê? Vamos voltar às soluções aqui, hein? Ele era uma solução hipertônica. Ele tinha muito soluto e pouca água. Quando eu coloquei ele na solução de vinagre, o vinagre estava numa condição hipotônica, onde ele tinha muito solvente e pouco soluto. Então, o que aconteceu? O ovo começou a absorver a água, certo? Então, quando eu falo que o líquido ele vai da solução da onde tem muita água para onde tem pouca água. Então, ele vai da solução hipotônica para a solução hipertônica, correto? Pois bem, se eu apanhar esse mesmo ovo, colocar aqui com muito cuidado, vou lavar o meu copo, que foi onde eu utilizei a minha base, tá? Então ele tá, ó, limpinho, sem nenhum resíduo de vinagre. Eu vou colocá-lo aqui novamente e agora eu vou colocar sal. Sal. O que vai acontecer? Que não vai dar tempo, lógico, o vídeo, mas aí depois eu vou mostrar pra vocês. O sal, a presença do sal aqui vai fazer com que o ovo perca água. Por quê? Porque o ovo agora, ele tá com muita água, então ele tá hipotônico, certo? Ele tá com muita água e pouco soluto. E o sal, ele tem a função de sugar, de extrair essa água dos materiais. Então ele vai perder essa água, ficando mais murchinho. O que vai acontecer? O vídeo vai acabar e depois eu vou postar as fotos de como que ficou o nosso resultado, tá certo? Então, pessoal, tchauzinho, até a próxima aula.